Vamos lá, vou começar a lista 2 aqui. A lista 2, isso aqui, por exemplo, é uma coisa que eu não dei, tá? Mas aqui a questão é o seguinte, ele está perguntando qual que é das... Tem 3 opções aqui. Tem a letra A, a B e a C, tá? Na A, a gente chama isso, né, de um sistema 2 fios. Repara, a gente tem 2 fios aí. O que é isso? O transmissor, ou seja, o transmissor é aquele elemento que eu estou medindo e vai mandar o sinal para o meu CLP, por exemplo. Repara, o que são 2 fios? Esse transmissor, a alimentação dele vem lá da sala de controle. Eu não tenho uma alimentação no campo. Por que eu não tenho no campo? Se eu tiver no campo, isso é muito perigoso. Repara, quando você está num posto de gasolina, você não pode mal ligar um celular. Então imagina se eu for ligar um sensor, a fonte dele está perto daquele, né, da onde fica a gasolina lá no posto. Isso é muito errado de fazer na indústria. Então esse sistema 2 fios aqui é o mais usado. A alimentação vem lá da sala de controle para que eu não corra o risco de ter uma alimentação no campo e, por exemplo, provoque um incêndio. Houve um barulhinho aqui. Eu estou gravando pelo PowerPoint aqui, vai ter que dar certo também. Olha lá, já está gravando já. Depois eu aprendo como que eu faço isso aqui. Mas por esse jeito vai dar também. Depois eu faço desse jeito aí. Mas eu já comecei desse jeito, agora vamos desse jeito aqui. Então, aí tem um sistema aqui que a gente chama de 3 fios. O que é o sistema 3 fios? Nesse caso aqui, ó. Só a gente contar aqui, ó. 1, 2 e 3, tá? Aí nesse caso, a alimentação não está aqui na sala de controle, ela está no campo. Então, são 3 fios. Por quê? A gente aí vai pelo terra aqui. Ó. O terra o transmissor não está aterrado, tá? É a alimentação que está aterrada. Então a gente conta o número de 1, 2, 3 fios. E é uma quarta opção, né, que a gente aterra aqui os dois ao mesmo tempo, a alimentação e o transmissor. Aí você repara, 1, 2, 3, 4 fios. Então pode ser usado os 4. O mais recomendado para uma indústria petroquímica é esse sistema 2 fios, que é a letra A. Para quê? Para que não tenha o risco, né, de queimar alguma coisa, algum equipamento. Então, se eu tenho, por exemplo, uma gasolina ali do lado do transmissor, se eu tiver essa alimentação, eu corro risco de, né, de acontecer alguma faísca ou ter um ruído, uma interferência, o que for, e isso danificar, por exemplo, a indústria como um todo. Qual a diferença entre automação flexível e rígida? Isso aqui eu vou voltar nessa questão depois, tá? A automação flexível, por exemplo, é uma indústria automobilística, tá? A indústria automobilística, a gente precisa trocar aqueles robôs. Isso não vai cair na prova, não. Não sei porque eu botei essa questão aí. Mas eu ia falar disso. A indústria automobilística é o seguinte: você troca muito a automação dela. Você tem aqueles robôs. Então, se você vai fazer um carro popular, aí daqui a um ano ele sai de linha, daqui a 3 anos. Então, eu vou trocar alguns equipamentos. Então, ela tem que ser flexível para que eu possa trocar. A automação rígida, um exemplo, uma indústria que funciona há 30 anos e faz a mesma coisa. Uma indústria petroquímica, por exemplo. Ela há 30 anos é o mesmo processo, então não preciso mudar aquela linha de montagem. Geralmente ela faz um produto contínuo, como gasolina, né? No caso a refinaria ela faz gasolina, faz diesel, faz querosene, etc. Aquele processo é o mesmo há 30 anos. Então essa é a grande diferença. Uma é flexível, tem que, né, tá sempre mudando aquela linha de montagem, a outra é contínua. Então, geralmente uma indústria, por exemplo, petroquímica, de mineração, siderúrgica, ela é rígida, tá? Vamos para a questão 3, isso daqui não vai cair na prova, não. A questão 3 é o seguinte, em relação, isso eu falei na sala, né? Em relação ao tipo de junta de termopares, define os 3 tipos aqui, tá? Bom, é só a gente ver. O termopar são 2 fios, né? Um metal, por exemplo, de prata, outro de alumínio. Alguém chamou aqui? Então são 2 fios, eu tenho que proteger esse termopar, né? Então a gente protege ele. Aqui tem a bainha, né? A bainha que a gente fala para proteger. Aí o que acontece? Nesse caso aqui a gente tem uma maior proteção. A gente fala que essa junta ela é isolada, tá? Ou seja, eu estou isolando a minha junta de medição.
E essa onde que eu vou colocar no processo? Então eu protejo melhor esse termopar. Qual que é o problema? Eu perco velocidade de resposta, tá? E eu perco um pouco de precisão e exatidão. Mas o que eu ganho? Eu ganho segurança. E esse tipo é o mais adequado para uma indústria, por exemplo. É esse tipo aqui, é a junta isolada. No segundo caso, a gente fala que a junta de medição está aterrada à bainha metálica. Então, a gente pode ver que está encostando aqui os dois fios, né? Então ela está aterrada, é um meio termo. Então eu tenho um pouco de segurança, um pouco de precisão, exatidão e velocidade de resposta. O último caso não é recomendado para a indústria, porque o termopar, né, os metais, eles vão ficar expostos. Então a gente fala que a junta é exposta. E isso é muito perigoso para a indústria, mas a gente usa, né, nas aplicações aí, se alguém for usar um sistema no projeto interdisciplinar, vocês podem usar isso aqui. Se for usar termopar, o termopar é muito usado mais na indústria. Os sensores de temperatura, as explicações menores, a gente usa muito semicondutor. Eu vou falar um pouquinho depois disso aí, né? Mas é basicamente essa a diferença, né? Esse primeiro caso é o mais seguro, só que é menos rápido, menos preciso, menos exato. Esse é o meio termo. Esse caso aqui é o mais rápido, mais exato, mais preciso, só que é o menos seguro. Basicamente isso aqui, tá? Vamos para... Eu vou disponibilizar a aula grátis. O Reginaldo tá me ligando aqui. Daqui a 15 minutos. Mas depois eu atendo ele. Tô falando aqui com vocês. Bom, a quarta pergunta. Depois eu vou parar na primeira aula. Depois, se vocês quiserem, a gente continua, tá? A gente conversa no chat. Eu acho que eu vou pro Reginaldo poder dar a aula dele ali. Vamos aqui ver aqui a diferença entre placa de orifício e tubo de Venturi. Isso aqui é melhor ver naquela animação. Na aula que eu dei, né? Deixa eu ver aqui. Aqui a gente vê. Bom, placa de orifício, o que é a placa de orifício? Ela a tag dela na ISA é FE, né? Ou seja, é o elemento sensor de vazão. Só que ela é? Ela é esse orifício que está no meio da tubulação. Para que eu coloco esse orifício? Para provocar uma perda de carga proposital, onde eu vou ter aqui um diferencial de pressão entre, no lado aqui na entrada e na saída. Aí com esse ΔP, eu meço esse ΔB e estimo a vazão por ele. Nada mais é, a placa de orifício nada mais é que um orifício. Só que qual que é o problema da placa de orifício? É que dá muito, pode acumular muito, né? Ela pode entupir, ela sempre entope, né? A gente fala que ela é um elemento sensor invasivo, ela está no meio da tubulação. Eu ouvi aí alguma coisa. Aí como que a gente resolve isso? Pode falar. Nossa, falhou muito, eu não consegui ouvir nada, pra falar de verdade. Eu acho melhor você escrever ali. É bom que a pergunta. Porque eu não consegui. Ficou muito com ruído. Não sei se você está falando no celular. Acho melhor escrever ali. Enquanto você escreve e depois eu leio. Então, o tubo de Venturi, o que é? Tá vendo? É esse tubo aqui, ó. Formato em V. Ao invés de eu ter só um orifício, ele é mais alongado. Para que eu faço isso? Justamente para não ter entupimento, aí eu consigo usar, por exemplo, eu posso medir fluidos que estão, a gente fala que é sujo. A placa de orifício não é recomendável para fluido sujo, ou seja, se eu tiver um líquido com alguma sujeira, sei lá, com alguma coisa no meio do líquido, ela vai entupir isso aqui, né? Então, e qual que é o problema da placa de orifício? Ela dá mais perda de carga, ela provoca mais perda de energia. Quando a gente contabiliza isso ao longo do ano, isso faz diferença, que é a energia que eu estou perdendo. Então, a diferença basicamente é essa, né? Vou aproveitar e vou abrir aqui aquelas notas de aula. É outra coisa que eu gostaria que vocês lessem nesse período, né? Deixa eu ver o que você está escrevendo aqui.
A aula vai encerrar 2 horas. Ele vai começar 2, né? Vai encerrar 2 horas mesmo. Mas aí eu vou continuar para quem não faz a aula nesse horário. Tá? Mas vai encerrar. Só que aí, o que acontece? Aí quem não tiver aqui, eu vou continuar, entendeu? Porque que não é todo mundo que vai para a aula dele. A aula dele, ele falou que ia começar 14, né? Por isso que eu botei para encerrar esse horário. Mas vou terminar, porque aí eu adianto lá dele também. Mais 5 minutos aqui. Vamos só fazer mais uns. Aí eu vou continuar para quem não for fazer a aula dele. Tá? Então a diferença basicamente é essa. Tá? Qual é o principal tipo de termopar? Isso eu falei na aula também. É o termopar do tipo K, que ele é feito de alumínio e cromo, se eu não me engano. Não precisa decorar essas coisas, não é que alumínio termopar tipo K é o mais usado mesmo. Vamos olhar aqui na apresentação aqui, rapidinho. Tipo K, se eu não me engano é alumínio e cromo, que são 2 metais que não são tão caros assim. E ele tem uma faixa de medição longa e tem uma exatidão e precisão adequada, né? Esqueci de botar a tabela aqui dos tipos de termopares, mas o mais usado é do tipo K, tá, pessoal? Depois a gente confirma se é cromo e alumínio mesmo. Ele tem uma faixa de temperatura, né? Ele não é tão caro, a faixa dele é muito grande, o erro é aceitável, tá? Ele é mais barato que os outros. Basicamente isso aí. Vamos fazer mais uma lista aqui para a gente... Vou fazer mais um problema aqui. Para a gente adiantar e terminar a aula. Aproveitar aqui o horário, né? Quais os dois... Isso aqui já era um assunto que eu ia falar na aula, que eu não dei, que eu ia continuar justamente na próxima aula. Mas já que está aqui, vamos fazer aqui. Tá? Quais os 2 tipos principais de rede Foundation Fidboas? Bom, a rede Foundation Fidboas, a gente falou que tem 3 tipos de sinais, né? Um sinal elétrico, pode ser analógico, pode ser de corrente ou tensão, tá? De corrente se for de 4 a 20 mA, ou um sinal digital. A rede FF, Foundation Fidboas, ela é essencialmente digital, ela é puramente digital, tá? E tem 2 tipos de rede FF que a gente fala. Tem uma rede que é H1. O que é essa rede H1? Ela liga, tá vendo aqui, o instrumento no CLP. Então ela liga, tipo assim, o instrumento, ela é a rede Foundation Fidboas mais simples que liga o instrumento, ou seja, o nível 1 ao nível 2. Mas há um tipo, né, de rede que a gente fala que é o que? A FF chama HSE, que significa High Speed Ethernet. Essa rede aqui já é para comunicar CLP com CLP ou CLP com sistema supervisório. Então são 2 subtipos dentro de um tipo de rede que é totalmente digital, que é a Foundation Fidboas. E aí a segunda pergunta, qual que é a diferença entre a rede FF e HART? A diferença é básica, assim. A FF é puramente digital e a HART, ela é aquela rede de 4 a 20 mA, tá? Que ela é uma rede analógica, mas ela tem uma capacidade digital, tá? É um sinal de 4 a 20 com sinal sobremodulado, eu vou falar disso nas aulas também. Mas basicamente que uma é puramente digital e a outra ela é analógica de 4 a 20 mA, só que ela tem capacidade digital, vou explicar isso depois, tá? Pessoal, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, na 7 eu já deixei resposta ali, tá? Eu deixei resposta, tem umas questões que eu já deixei resposta. Que é da outra, a gente vai falar só de 3 tipos de rede. Vocês estão falando aqui, né? Então, o material dessa parte de rede é as notas de aula, tá? As notas de aula você já pode ir lendo também. Eu já deixei lá no portal. Deixa eu abrir aqui só o portal rapidamente. As notas de aula são o seu principal, vai ser 80% da prova vai estar na nota de aula. Os outros 20% são as coisas que eu mais falo na aula também. Mas as notas de aula eu deixei mastigado para vocês justamente para vocês, caramba. Justamente para vocês ter uma referência para estudar para a prova. Porque acaba que eu falo demais, né?
E senão vocês iam ter muito assunto para estudar para a prova. E nas notas de aula estão as coisas principais, é isso que eu quero dizer, tá? Onde que está ali? Está aqui, tá? Aí eu botei uma nota de aula que não tem cor e outra de nota de aula que tem cor. Eu já expliquei por que eu fiz isso. Porque tem coisa ali que eu não cobraria na prova que eu não deixei, né, destacado, tá? Então as notas de aula, o que eu ia ver aqui mesmo? Tem lá a parte de rede industrial que eu vou explicar na sala. Isso eu prefiro explicar na sala, que é um pouquinho mais... É bem importante para a gente fazer o projeto prático. Então, ali tem essa parte ali. Para você responder essa lista, você pode olhar aqui, inclusive, as notas de aula aqui, tá, pessoal? Deixei lá. Aí repara que tudo que está em azul aqui são as coisas mais importantes. Ó. Deixei destacado. Aí tem umas coisas aqui nessas notas de aula. Aqui é o tipo do Thermopack. Por exemplo, umas coisas em verde aqui que vocês não precisam saber que é muita conta, mas talvez vocês trabalhem com isso no futuro, né? Então isso aqui, esse tipo de coisa aqui eu não pediria, tá? Que está em verde. Pessoal, eu vou encerrar esse primeiro tempo, aí vocês podem ir para a aula do Reginaldo lá. Mas o objetivo eu vou até pausar aqui, eu vou pausar aqui por enquanto, e vou compartilhar essa aula lá, tá?